meus agradecimentos pela colaboração, pelas orientações e pelo trabalho coletivo que temos desenvolvido. E, por último, mas não menos importante, os ex-presidentes do nosso partido, com os quais eu pretendo partilhar no futuro um conselho de ex-presidentes, que é uma figura ainda inexistente no Estatuto, mas que eu gostaria que fosse criado no nosso partido. Cito a todos aqui nominalmente, não consegui fazer a ordem alfabética aqui, mas Marco Aurélio Garcia, Ricardo Berzoini, José Genuíno Neto, José Dirceu e, por último, mas não menos importante, o companheiro José Eduardo Dutra. Hoje, companheiros e companheiras, foi um dia de muitas emoções para nós. Começamos com a posse da ministra Eleonora Menicucci, que, conterrânea da mesma cidade da ministra que saía, Eline Lopes, e que nos fez relembrar tempos que antecederam o Partido dos Trabalhadores, mas que estão no nosso DNA, que foram tempos de luta, tempos de combate à opressão em defesa da liberdade e da democracia. Quero passar a emoção daquele evento, saudando aqui a companheira Clara Sharp, que se encontra aqui entre nós. A emoção da manhã, ao relembrar velhos companheiros e companheiras que tombaram na luta pela democracia, nos lembramos também de Apolônio de Carvalho, que é o nosso homenageado de hoje e que ontem completaria 100 anos. Apolônio simboliza para nós os ideais de liberdade, de igualdade e de democracia pelos quais sempre se bateu e pelos quais viveu. Prosseguimos. Um outro momento de emoção foi quando, sob a coordenação da nossa Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, coordenada pelo deputado Geraldo Magela, pudemos confraternizar e dialogar com mais de uma centena de deputados estaduais de todo o país e com centenas de prefeitos e prefeitas de todo o Brasil que passaram o dia expressando na sua vontade política de prosseguir governando a força, o calor de toda a militância petista aqui representada. Uma militância que, como nós, cultiva a cultura da paz, mas que não renega nenhuma briga, nenhum desafio, onde estão em jogo o projeto de país e a história do Partido dos Trabalhadores. E vimos agora a grande emoção que foi também essa mensagem do companheiro Lula, que se fez presente nos nossos corações com uma mensagem que não tem a voz dele, mas tem o sentimento e o compromisso de toda a sua história. Nós comemoramos esses 32 anos vivendo tempos difíceis e alguns paradoxos. Queria lembrar aqui o caso da Grécia, berço da democracia, berço de uma cultura milenar e que agora é apresentada como berço da liquidação de conquistas sociais. Vemos nessa crise que se espraia pelo mundo e que não atinge o Brasil com dureza, graças às medidas tomadas nos nossos dois governos, que protegeram a nossa economia e nos defenderam do pior da crise. Essa crise que se espalha pelo mundo, ela não é apenas uma crise de base econômica, de crise financeira. É uma crise que pode colocar em risco o próprio sentido da democracia nesses países.
É bom lembrar, quando falamos de Apolônio aqui, que combateu como voluntário nas brigadas internacionais do franquismo na Espanha, que enfrentou o nazismo como combatente da resistência na França, que a crise, tanto a primeira crise e a segunda crise, 29, desembocaram no fascismo, no nazismo e na Segunda Guerra Mundial. É por isso que o nosso modelo de desenvolvimento, é por isso que a nossa recusa às medidas de corte neoliberal, que fazem recair sobre os trabalhadores e o povo desses países a culpa dos banqueiros e daqueles que entraram na ciranda financeira irresponsável, nós temos aqui um outro tipo de solução. O Brasil é um diferencial hoje no mundo. E aqui vale a pena rememorar o governo Lula e agora o governo da nossa presidenta, cuja condução do país, da política econômica, da relação com a população, do restabelecimento do papel do Estado como indutor do desenvolvimento, contrastam com o que ocorre em outras partes do mundo desenvolvido e emergente. A lembrança é oportuna, pois no momento em que o nosso governo inicia o segundo ano, o governo da presidenta Dilma inicia o segundo ano, com uma retomada da economia, com o anúncio de novas medidas, com a proximidade da criação da Comissão da Verdade, que no ano dos 32 anos do PT é um fato histórico para nós também. A oposição está sem projeto, sem rumo, coloca na ordem do dia o debate das privatizações. Esse é um debate que nós não temos por que temer. Nós recuperamos o papel do Estado, como eu disse aqui, recuperamos os bancos públicos, retomamos a correção e ampliação da infraestrutura brasileira em todas as áreas que tinha sido sucateada, conduzimos investimentos privados para áreas em que o investimento público não tem ainda capacidade de investimento, e estamos levando o Brasil a um novo patamar. Portanto, se há alguém a temer o contraste de projetos, é a oposição e não o PT e o nosso governo. Há um outro paradoxo aí também nos dias atuais, muito propalado pela mídia, que é um discurso de falsa objetividade, que busca carimbar o nosso governo com a ausência da política e o predomínio da técnica. É a chamada excelência do discurso técnico. Nós somos, sim, presidenta Dilma, pela eficiência, pela capacidade, pelo mérito, pela adequação da função ao cargo, pela idoneidade, pela transparência. Temos dado provas disso no seu governo e na nossa atuação cotidiana. Mas todos esses predicados, eles não são abstratos. Eles correspondem a certas convicções que outrora eram chamadas de ideológicas. E todas essas convicções dizem respeito a um projeto de país e um projeto de nação. E elas se fecham numa palavra, num ideário, que é o ideário de uma sociedade democrática, justa, fraterna, igualitária, uma sociedade livre de preconceitos e sem discriminações de qualquer espécie, como foi muito acentuado hoje durante o discurso da presidenta e da companheira ministra Eleonora Minicucci. Companheiros e companheiras, sem falsa modéstia, nós podemos dizer que aos 32 anos o PT ajudou o Brasil a mudar e o PT mudou com o país. Mas numa coisa o PT não mudou. O nosso lado é o mesmo, o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas não apenas dos trabalhadores e das trabalhadoras. O nosso lado é de todos e de todas quantos queiram participar desse esforço gigantesco de promover reformas estruturais de que o país ainda carece.
entre elas, aquela que é mais decisiva, que é a reforma para incluir milhões de brasileiros e brasileiras que ainda vivem no limite da miséria. Estamos ingressando, companheiros e companheiras, no ano eleitoral, em que se disputam as eleições municipais. Eleições decisivas, eleições que colocam em teste o chamado modo petista de governar. Modo petista que surgiu nas pequenas cidades, foi guindado aos governos estaduais e hoje pauta muitas das ações do nosso governo federal. Modo petista que se pautava inicialmente, se pauta hoje de forma mais ampla, pela participação popular, pela inversão de prioridades na aplicação dos recursos do orçamento, pela transparência, pela boa aplicação dos recursos públicos, pela consulta à população, paradigmas e diretrizes com as quais nunca rompemos e queremos espraiar para mais cidades do que as que governamos atualmente, que representam 10% dos municípios do Brasil. Temos hoje, entre as 117 cidades com mais de 150 mil eleitores, 30% delas. Cidades que representam 48% do eleitorado nacional e 52% do PIB brasileiro. Queremos mais, queremos manter o que temos, reconquistar as que perdemos e ampliar a nossa presença em cidades estratégicas de todo o país. E fazer crescer as nossas bancadas de vereadores e vereadoras. Faremos isso com aliados, em muitos lugares, batendo chapa com os nossos aliados, mas isso não fragmentará a ampla base de sustentação do governo Dilma, porque acima da disputa eleitoral, dos embates locais, eu tenho certeza que entre todos os partidos que conosco apoiam o projeto nacional, o que conta é o prosseguimento desse projeto. E as disputas locais, as cicatrizes se fazem logo em seguida, até porque hoje nós temos uma cultura de acolhimento e nenhuma recusa também de sermos acolhidos, quando o projeto é comum e a causa é justa. Mas se é esse o nosso sentimento, se é essa a nossa decisão, é preciso também, ao relembrar os 32 anos do PT, o nosso manifesto de fundação, e essa trajetória de lutas e de coerência que nós temos em defesa do Brasil, nós não nos deixarmos levar pelo pragmatismo exagerado. Num seminário recente que reunia países, partidos progressistas, democráticos de toda a América Latina, quando se debatia, por favor, companheiros e companheiras, quando se debatia um certo desencanto pela política, um certo afastamento dos partidos, e uma pluralidade de partidos, sempre muita controvérsia, mas 3 temas mereceram o consenso daquele foro. O primeiro é que o eleitorado se afastava dos partidos e da política justamente pelo excesso de pragmatismo. O segundo, dizíamos lá no Chile nessa reunião, por conta de mudanças bruscas de posição sem coerência programática. E o terceiro, ofertar nas eleições municipais um menu, um cardápio de políticas públicas descosidas e sem sinergia com o projeto nacional. Nós devemos levar isso em conta em todas as disputas. O nosso norte deve ser a construção de programas que correspondam aos interesses da população, que aponte saídas para as suas dificuldades, que saibamos compor quando há aliados com mais condições e com programas comuns que possam ganhar uma prefeitura em relação à direita ou em relação àqueles que nos fazem oposição sistemática, como é o caso do PPS, do DEM e do PSDB, com os quais não faremos chapas em nenhum município.
a nitidez, a identidade partidária e o respeito à nossa base social, junto com a unidade partidária, o prestígio nacional do PT, a grande aprovação incontestável da companheira Dilma Rousseff e a liderança nacional do companheiro Lula apontarão o caminho para uma grande vitória do Partido dos Trabalhadores. Viva a militância do PT! Viva o Partido dos Trabalhadores! Companheiros e companheiras, antes de passar a palavra para a nossa presidenta Dilma Rousseff, queria pedir que ela viesse até aqui, que nós fôssemos até a René de Carvalho, e o Partido dos Trabalhadores é prestar uma homenagem a René nesse momento, oferecendo a você, René, a ficha de filiação número 1 ao PT do companheiro Apolônio de Carvalho. Muito bom esse assunto. Companheiro, eu queria lembrar um caso. Vocês falam muito aqui do Colégio Sion, que viu praticamente nascer o PT, mas eu queria lembrar que o Apolônio estava no exílio em Paris e sabia apenas pela imprensa francesa dos movimentos grevistas que aconteciam aqui e falar da criação do Partido dos Trabalhadores. Eu vim aqui para visitar meus filhos e fui levada a Santo André, onde de fato eu encontrei lá um metalúrgico barbudo. E, evidentemente, não tive a coragem de me aproximar dele. Mas voltei a Paris cheio de entusiasmo, porque era muito contagiante. E o Apolônio vacilava um pouco, porque ele não sabia bem do que se tratava. E ele achava que
o Partido dos Trabalhadores talvez não fosse uma coisa assim muito justa. E precisava um partido que tivesse uma ideologia formada. Mas eu disse à Polônia, pode ser que o PT não tenha ido uma ideologia formada, mas ele tem massas. E nós sempre sonhamos com um partido que fosse um partido de massa. Eu acho que é bom pensar no assunto. Ele recebeu depois a visita de outras pessoas de São Paulo que tinham a mesma opinião. E quando nos voltamos ao Brasil, pouco tempo depois, o Lula já entrou nessa luta pela formação do PT, esteve presente no Colégio Sion, etc. E abraçou o PT, lutou pelo PT. É claro que ele teve alguns momentos, às vezes, de decepção, como todo mundo tem, mas ficou sempre firme com o PT e 32 anos depois, essa homenagem que o partido está prestando à Polônia é uma coisa que emociona muito. E eu agradeço a todos por essa homenagem. Liberdade justa e solidária já mobilizaram milhares de jovens. Homens e mulheres que acreditaram em ideais e doaram generosamente suas vidas à uma causa. A Polônia é um deles. Para viver, é preciso merecer viver. A vida é uma coisa extraordinária, é um mundo. E é preciso valorizá-la. E para isso é preciso ter um ideal nessa vida para torná-la melhor e para tornar a sociedade melhor. Um esforço, quando mandado para o Rio, não se vê mais um hóspede de honra do grupo Getúlio Vargas, na casa de detenção. Eu saí da prisão um dia, no dia seguinte, entrei no Partido Comunista. Eu fui convidado para a Espanha. Aí na Espanha já foi o mais lindo exemplo de solidariedade humana existente em toda a história da sociedade. Porque nós fomos 40 mil combatentes vindos de 51 países de todos os continentes. Venistes de muito lejos, mas essa lejanía que é para a vossa sangre que canta sem fronteiras, deste país, de aquele, do grande, do pequeno, embalados por um mesmo e grande sonho, sencillamente hablando e anônimos a viver. Mas eles podem ser a partir de nada, a partir de pequenas formações de guerrilha. 24 homens de guerrilha numa cidade como Marsella, podendo juntar-se juntos para fazer uma operação perigosa, ao mesmo tempo dispersar-se, desaparecer, nós nos sentíamos como quem comandasse um regimento. Nós tínhamos a alegria de uma vitória geral, com forças que uniam estados e contingentes militares e iniciativas e exemplos de dignidade e de coragem de todos os continentes.